Meus queridos, olá meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Esta é a última parte, primeiro Adão e último Adão. Não saia daí, vamos dar continuidade. Esta é a última parte. Eu já vou agradecendo a todos os irmãos que têm acompanhado a série de vídeos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu fico muito alegre em saber que os irmãos estão entendendo. Eu acredito que os irmãos estão entendendo. O comentário está aberto para os irmãos dialogar, perguntar, tirar suas dúvidas. Fique à vontade. Eu sou Fernando Pereira Batista. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre. Jesus reina para sempre. O reino não parou no juízo. O reino é de século em século. Tá bom? Também a graça de Deus. Também o amor de Deus. Ele continua sendo o mesmo hoje, sempre, eternamente. Abra a vossa Bíblia no livro do profeta Ezequiel, para nós já fechar essa parte, fechar essa série de vídeos, para nós começar uma série sobre calvinismo. Convido os irmãos, eu vou estar falando sobre o calvinismo, sobre o arminismo, sobre essas duas linhas de pensamento aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo esse calvinismo no meio da graça de Deus e esse calvinismo no meio evangélico, no meio falando do cristianismo, com várias igrejas, instituições, com teólogos. Vamos entender esse calvinismo, se ele é bíblico, se ele não é. Vamos entender se esse arminismo, essas duas linhas de pensamento de dois homens que ensinaram, para ver quem está mais na Bíblia, quem está fora da Bíblia, quem está mais no absurdo. E esse calvinismo que está no meio da graça. Aquele negócio dos nossos queridos irmãos em graça, eleitos antes da fundação do mundo, predestinados antes da fundação do mundo. Vamos ver isto. Eu já fiz um vídeo aqui falando que Deus não escolhe. Eu ensinei muito literalmente, eu quero ensinar espiritualmente mais agora para nós entender o que é salvação. Salvação do quê? Salvação da mente, salvação do corpo, salvação de uma grande tribulação, salvação do quê? E nós vamos entender no canal Jesus Reina para Sempre e Yahushua Reina para Sempre. Eu faço convite para nós andar, percorrer a Bíblia, percorrer os apócrifos, mostrar a vocês que nós não ficamos em cima de muro. Eu já vi líderes religiosos, doutores, pega bem teologia, ensinar que não podemos afirmar esses dois ensinos, duas linhas de pensamento. Ficou no muro, ficou em cima do muro. Mas a Bíblia não é polêmica, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia confirma a ciência, a Bíblia confirma a ciência verdadeira, os fatos históricos. E a Bíblia mostra um pouco do Criador. E nós vamos entender. Tá bom, meus irmãos? Não perca. Eu faço esse convite todo especial a você e toda a família. E vamos crescendo aqui nesse canal espiritualmente. O canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre. Temos aqui uma parceria que é espiritual. Uma parceria de ensinos perfeitos. Ensinos reveladores que o Pai nos dá através da leitura, da humildade. E vamos crescendo nesse conhecimento. Sem tocar trombetas, sem exaltações, sem filosofia, sem achismo. Vamos lá. Capítulo de número 28 de Ezequiel diz assim. Esta é a última parte, primeiro Adão e último Adão. Vai parte por parte, meus queridos irmãos. Diz assim. A profecia contra o rei Tiro. Olha, vê assim, o título diz. Vamos entender isso. O primeiro Adão antes do pecado. Vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou, e disseste, eu sou Deus.
Ponto final. Então nós temos aqui uma profecia contra o rei de Tiro, da cidade de Tiro. A profecia veio da boca de Deus, do Criador. Entende, meus irmãos? A profecia veio da boca do Criador, veio de Deus. Primeiro, eu vou terminar essa série já com chave de ouro. Primeiro Adão e último Adão. Primeiro, preste atenção, venha comigo. Aqui não é o rei de Tiro. Aqui é o príncipe de Tiro. Não é isso que nós lemos? É o filho do rei, não é isso? Preste atenção. Dize ao príncipe de Tiro. 2 pontos. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo? Não é o profeta Ezequiel. É o próprio Deus na boca do profeta. Assim diz o Senhor. Porquanto teu coração se elevou e você disseste, coração, Deus tem 3 atributos e muitos além desses. Muitos atributos: onisciência, onipresença, onipotência, ele é soberano, ele tem um livre-arbítrio. Então, ele sabe o coração do homem que ele criou. O homem foi ele que criou. Não foi Deus que criou o homem perfeito? Foi ele que criou. A criação é dele. Não foi a explosão que veio do nada, do acaso. Não foi o macaco que criou. Foi o Espírito de Deus que nos criou. De uma natureza visível e invisível. Não veio do Big Bang. E ele diz... Deus está dizendo, eu conheço o seu coração. Você, por ser príncipe, você tem se exaltado. Porque o seu pai é rei, aqui em Tiro. Mas você tem se exaltado bastante. E Deus agora ele vai lembrar. Ele vai lembrar do anjo Adão. Na profecia vai entrar para o profeta Ezequiel, para ele lembrar, profeta Ezequiel. Lembre, profeta Ezequiel, que eu fiz Adão perfeito. Fala para ele que é a mesma coisa que está acontecendo com esse príncipe. A mesma coisa que está acontecendo com o príncipe, filho do rei de Tiro, aconteceu com Adão. A exaltação pelo poder, porque ele era rei. O pai era rei, ele era príncipe, ele tinha poder. E Deus que colocou ele nesse poder. Foi Deus ou não foi? Quem colocou Adão perfeito no Éden foi Deus. Para governar, para dominar. Mas ele falhou. E Deus está trazendo exortação. Deus está corrigindo o príncipe, dizendo: olha, porquanto teu coração se elevou, se exaltou, subiu, né? E disseste, ele está pensando, o rei Tiro está pensando, o filho do rei Tiro está pensando isso, o príncipe. E aí Deus diz, eu sou Deus, eu que sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento. Olha, ele está pensando, desculpa aqui, ele está pensando que ele é um Deus. Por ser filho do rei de Tiro, o príncipe. Eu sou Deus, eu me assento na cadeira de Deus. Vamos lá. No meio dos mares. E não passas de um homem. Olha que Deus está dizendo, não passa de um homem, você é homem. Aí eles vêm, né, com a natureza humana. Olha, ele não está falando sobre o ser espiritual. Olha lá, lê lá, se lê. Homem, está dizendo homem. Homem. Não é isso que ele está dizendo por aí? Não é o ser espiritual, não é Satanás, é homem. É claro, meus irmãos, que ele tinha que fazer essa ilustração, essa tipificação como homem. Porque Deus não fez uma anta lá no Éden. Deus não fez um animal irracional
Deus não fez, como é que fala, um cachorrinho abençoado lá no Éden para ele fazer a comparação. Ele fez quem? Um homem. Adão. Ele fez quem? Leste, oeste, sul e norte. Adão. Ele fez homem. Então, ele ia pegar um animal lá no passado, lá no começo, no princípio, no Éden. O Éden que era físico e também era espiritual. Ele não ia pegar um animal qualquer lá que foi feito pelo haja dele, que foi feito primeiro que o homem, para mostrar. Ele tinha que pegar o homem. Então, preste atenção, meus irmãos, cuidado. Ele não pegou um animal do campo, ele teve que pegar o homem, porque o homem que foi criado no sexto dia. E ele diz, continua: e Deus me assente no meio dos mares. Então passa de homem, aí ponto, vírgula, e não és Deus. Tá vendo? E não és Deus. Adão não era Deus, era homem. Era isso que a profecia está dizendo. Ainda que te estimas o teu coração como se fora Deus, ainda que você estima, ainda mais que você quer ser, mas não é. E eis que tu és mais, olha, eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que te possa esconder de ti. Está dizendo que ele tinha uma sabedoria, uma inteligência mais do que Daniel, o príncipe, o filho do rei de Tiro. E diz: pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, alcançaste para ti riquezas. Ele era muito rico. E adquiriste ouro, prata nos seus tesouros, pela extensão da sua sabedoria, no seu comércio, aumentaste as suas riquezas, e eleva o teu coração por causa das riquezas, a luxúria. Ele está falando que o príncipe era tão inteligente, o filho do rei de Tiro era tão inteligente que ele possuía riquezas, estava no meio dos mares fazendo guerra, mais os seus adversários, mais os seus inimigos, e vencendo guerra, sendo famoso, poderoso. Aí ele começa a se exaltar. É isso que a profecia está dizendo, meus irmãos. E ele diz, versículo 5, pela extensão da sua sabedoria, o teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e eleva o teu coração por causa das tuas riquezas, a luxúria. Porquanto assim, agora diz o Senhor, olha o que Deus está dizendo, porquanto assim diz o Senhor Deus, porquanto estima o teu coração, como se fosse o coração de Deus. Aqui é claro que é o filho do rei de Tiro, aqui é o príncipe do rei de Tiro. Aqui, claro que é o homem. Presta atenção, venha comigo, meus irmãos. Esta é a última parte, primeiro Adão e último Adão. Esta é a interpretação correta de todas que você tem visto e ouvido e visto aí. O canal Luzes da Graça, juntamente com o canal Yahushua Reina para Sempre, passa o conhecimento perfeito, lendo texto e contexto. Porquanto, versículo 6, porquanto assim diz o Senhor Deus, porquanto estima o teu coração como se fosse o coração de Deus. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desbanharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e machucarão o teu resplendor. Versículo 8. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Olha o que Deus está pegando como exemplo agora, a morte biológica, a morte física para o filho do rei de Tiro, o príncipe. Versículo 9. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Ponto de razão. Mas tu és homem e não Deus. Na mão do que te ultrapassa, da morte dos incircuncisos morrerás. Por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz Deus. Prestou atenção? Versículo. Olha, meus irmãos, do versículo número 1 até o versículo 10, Deus agora
vai mostrar que ele não é perfeito. O profeta Ezequiel está mostrando que o filho do rei de Tiro não é perfeito. Ele é um homem que tem riquezas, tem luxúria, mas ele se exorta. Ele tinha luxúria, ele acha que é um Deus, é um cara poderoso. Eu sou tal, rei da cocada branca, da cocada preta, isso eu posso, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. E agora preste atenção, vem comigo. Versículo de número 11. Como é que fica vocês agora, irmão Nicodemos da Graça? Como é que fica vocês agora? Me explica aí. Que tudo é homem, tudo é natureza humana. Claro que aqui era o filho do rei de Tiro. Mas ele não ia pegar um animal lá no Éden e usar como uma tipificação, uma simbologia aqui na profecia de Ezequiel 28. Não, ele tinha que pegar um rei. Por que um rei, Fernando? Porque um rei, era uma autoridade. Era monarquia, era um poder instituído, colocado, dado por Deus. Quem deu o poder para Adão foi Deus. Quem deu o poder para Adão governar a terra, cuidar dos animais, lavrar a terra, foi Deus. Quem deu o poder para este rei de Tiro, quem deu o poder para o príncipe de Tiro, filho do rei de Tiro, foi quem? Foi Deus. Ele está mostrando que ele deu poder para o homem, deu poder para Adão. E Adão estragou o poder de Deus, jogou fora, trouxe as trevas. É isso que Ezequiel capítulo 28, é isso que está também no profeta Isaías. É o mesmo símbolo, é a mesma simbologia. Subiste ao alto, as mais alta, e assentarei no trono de Deus. Estão ensinando aí que os céus é o poder do homem só. Os céus é o trono físico. Que é isso? O céu que está mostrando era o Éden, era o lugar espiritual. Ele não ia pegar lá uma anta. Desculpe aqui, meus irmãos, com todo carinho, irmãos Nicodemos da Graça. Deus não ia pegar uma anta aqui no capítulo 28 e mostrar que esta anta estava sentada no trono, reinando e ganhando batalhas. Não, ele tinha que pegar o homem que ele criou perfeito no Éden, Adão, e simbolizar. De Adão saiu os filhos, os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, e chegou até o rei de Tiro, o gentílico. Versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Agora já muda. Agora já não é mais o príncipe. Agora é o próprio rei. É a própria autoridade. Olha o que Deus está fazendo, meus irmãos. Você está entendendo a revelação? Deus está pegando o príncipe, o filho do rei, mostrando, confirmando, irmão Paulo, meu querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, Deus está confirmando o primeiro filho que Adão e Eva criou lá na sua perfeição, antes do pecado. Está mostrando aquele príncipe lá, aquele ser espiritual, que eles dizem que era natureza humana, Não, ele está pegando um exemplo dizendo, o filho do rei de Tiro era um filho que se colocou contra, se opôs. Você está entendendo essa revelação, meus queridos irmãos? É para confirmar. Agora ele está mostrando no versículo 11 que agora é o próprio rei de Tiro, é o próprio Adão. É o próprio Adão que Deus deu poder para criar, e ele criou um príncipe lá no Éden, espiritual e físico, e que se tornou opositor ao Criador. É isso, meus irmãos, está bem claro. Entendimento do alto, do espírito. Agora é o próprio Adão. Agora é o próprio rei de Tiro. Agora é o Adão, depois do pecado, que ele vai mostrar no versículo 11 diante. Olha só. E veio a minha palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida. Olha, peraí, meus irmãos, o negócio está ficando tão bom aqui, que eu vou até tirar essa blusa aqui, porque eu quero mostrar um ensinamento perfeito para os irmãos sobre esses ensinamentos equivocados aí no meio da graça. Falam tanto do sistema religioso, mas tão pior. Olha isso aqui. Não é somente o rei de Tiro. Era a simbologia do Adão perfeito, antes do pecado. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta-te uma lamentação sobre o rei de Tiro. Levanta uma lamentação. Fala por simbologias. Fala por tipificação. É isso, meus irmãos. Sobre o rei de Tiro. E diz-lhes assim, olha, como que foi o assim? Diz, o Senhor Deus, tu eras selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quem era? Quem era perfeito? Feito na medida, 7 graus de intensidade. Quem era? Quem era perfeito? Não, irmão Fernando. Fazer igual o irmão Paulo, né? Não, irmão Fernando, isso é heresia. Isso aí era o homem. Era o homem. Mas me mostre, meus queridos irmãos abençoados em graça, mostre para nós, para o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua Reina para Sempre, mostra a formosura do rei de Tiro agora. Qual era? Mostra se ele era perfeito. Mostra para nós. Pega aí o livro de Flávio José, outros livros. Pega os livros apócrifos. Pega a Bíblia e mostra para nós aqui aonde que esse rei de Tiro aqui, ele era perfeito. Mostra para nós. Se vocês mostrar que ele era perfeito, esse rei que assentava na cadeira lá em Tiro, mostra para nós a formosura, mostra a medida que ele tinha, mostra para nós essa sabedoria, e ele também era perfeito. Como que ele era perfeito? Pois se Adão já tinha trazido o pecado ao mundo, Adão já tinha trazido o pecado já estava no mundo. Como que ele era perfeito se os Salmos diz que todos pecaram? O apóstolo Paulo diz, confirmou que todos pecaram, todos estão destruídos, distantes, né, de Deus, todos estão destruídos de Deus, longe de Deus. Não há um sequer que busque a Deus. Mostra a perfeição do rei de Tiro para nós, que nós acreditamos. Que nós acreditamos agora que o Satanás era a natureza humana. Mostra. Está bem claro isso aqui. Era perfeito, em formosura. Olha, perfeito e tinha formosura. Agora o 13, olha só. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Aonde que o rei Tiro esteve no Éden? Aonde que o rei Tiro esteve no Éden espiritual e o Éden físico? Porque eles já estão ensinando aí que os reis estavam lá no Éden físico. Isso na Bíblia tem, Fernando? Que eles estavam em um lugar, essa palavra querubim, que é um guardador. Sim, os reis eram guardador das suas riquezas, dos seus ouros, das suas pratas na cidade, e era chamada muitas vezes Éden, porque era um Éden físico. Sim, mas agora está dizendo que não é o Éden somente físico, está dizendo que era o Éden de Deus. Um Éden espiritual, um Éden físico. Olha, estivesse no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha, o livro do Apocalipse, meus irmãos, Satônia,
topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim. Tu eras querubim. Tu eras querubins. Tu era querubim. Tu era guardador do jardim de Deus. Mostra para nós aonde o rei de Tiro era um querubim e era um guardador que estava lá. Quem que estava lá? Era o rei de Tiro ou era o Adão? Primeiro Adão, antes do pecado. Quem estava lá? Tu era querubim ungido, olha, escolhido para cobrir-te. És estabelecido no monte santo de Deus. Olha, no meio do ciclo da terra, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Oh, que coisa, meus irmãos. Era Adão. Perfeito eras nos teus caminhos. Claro que era perfeito. Não era feito somente do pó da terra sem espírito. Desde o dia que foste criado, até que se achou o quê? Pecado, iniquidade. E na multiplicação do seu comércio, encher o seu interior de violência e percar-te. Por isso lancei profanado do monte, lançou fora do Éden, do monte de Deus, e fiz perecer o querubim, o cobridor, do meio das pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, luz, ele era luz, por terra lancei-te diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Olha, agora ele vai falar do rei Tiro, vai falar agora que o rei Tiro tinha esse poder, que ele estragou o poder. Agora vai. Pela multidão das tuas iniquidades, pela tua justiça, do teu comércio, profanaste os teus santuários, pois fiz sair do meio um fogo que te consumiu, e te tornei cinza sobre a terra, os olhos de todos que te veem. Todos que te veem e te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto tornar-te, e nunca mais se substituirá. Está bem claro. Ele pega o rei de Tiro, na profecia, ele pega o príncipe do rei de Tiro para mostrar que Adão criou um príncipe, um espírito opositor, o ser espiritual que existiu de Adão até o juízo. Pega o rei de Tiro, Adão, faz comparação com o homem que tinha poder, faz comparação, o homem que perdeu o seu poder, que perdeu a sua perfeição. É o primeiro Adão antes do pecado. O livro do profeta Isaías é a mesma coisa. Não muda nada. É Adão. Foi Adão. Foi Adão. Vou terminando agora. Terminando com o último Adão. Terminando com o último Adão. Abra a vossa Bíblia. Abra a vossa Bíblia no livro de Lucas. Este é o último Adão. Terminando agora essa série que nós temos aprendido bastante. Pode confiar, pode ler, meus queridos irmãos, que realmente esse ensinamento ele veio da parte do Pai para nós.
diz assim, capítulo 24 de Lucas, diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinha preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto a ela 2 homens com vestes resplandecentes. E estando ela muito atemorizada, baixando o rosto para o chão, lhes disseram: por que buscar o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrou estas palavras. Deus deu a Eva, a Adão, tirou das suas costelas. E agora as mulheres vão até o sepulcro. As mulheres. Olha, meus irmãos, uma coisa confirmando com a outra. Eu não quero ir mais para frente. Não vai estender muito o vídeo. O primeiro Adão, ele estragou a criação. Corrompeu, trouxe o mal. E Deus levou, a manifestação de Deus levou a culpa. A manifestação, Jesus, o último Adão, ele levou a culpa. Ele levou a culpa de quem, Fernando? De Adão, do primeiro Adão. Depois do pecado, ele leva a culpa, porque ele transfere para ele aquela culpa. Por que ele transfere? Porque muitos estão falando que Deus criou o mal, que Deus fez Adão para pecar. Não, ele transferiu a culpa. Ele levou a culpa, porque o poder era dele. O último Adão resolveu o problema da criação. Ele restaurou a criação. Ele ressuscitou entre os mortos. E ele vive para sempre dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano, dentro da sua criação física e dentro da sua criação invisível. Tá bom, meus irmãos? Eu já agradeço a todos. Um abraço. Agradeço pelas visualizações. Fique à vontade. Estamos aqui para passar esse conhecimento perfeito. Eu voltarei com outra série de vídeos. Tinha muitas coisas para falar aqui, mas eu vou ficando por aqui. Para não ficar muito longa a série de vídeos. Para que os irmãos entendam. Está aí o primeiro homem que era perfeito, que era um anjo. E eu ia falar, até esquecendo, vou terminar agora, que também ele foi feito de 7 naturezas, que foi primeiro a carne para a audição, segundo os olhos para a visão, terceiro a alma para o olfato, quarto o sangue para o tato, quinto os ossos para a resistência, 6 a inteligência para a doçura, e sétimo, ele foi feito de uma natureza invisível e visível. Então termino por aqui essa série. Que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma boa semana para toda a família. Que o Pai conceda a cada um de vocês muita saúde, muitas alegrias, muitos livramentos. E que entendemos que toda a criação de Deus, do juízo para sempre, do juízo que aconteceu no passado para sempre, todos nós estamos perfeitos no Espírito. Não há mais inferno espiritual. Não há mais o ser espiritual. Não há mais
condenação, não há mais lei. A lei que era física foi transferida para dentro de nós, a espiritual. Por isso que ele cumpriu a lei. Tá bom, meus irmãos? Ele não revogou, mas cumpriu. Tô indo. Um abração a todos. Medite. Vê vídeo por vídeo. Quero mandar um abraço todo especial a todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado, a todos os grupos do Facebook, todos os grupos, aqueles que ensinam de uma forma equivocada, são os nossos irmãos também, mas aqui nós passamos o conhecimento perfeito, tá bom? Paz e graça a todos, fiquem todos na paz eterna do Criador.